Tem. Inclusive, esse momento foi, há muito tempo atrás, feito pela própria família de Jesus. João e Maria foram ao templo e o sacerdote pegou o pequeno Jesus, está registrado lá em Lucas capítulo 2, verso 22. Lucas 2, 22 diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no, se referindo a Jesus, o pequeno Jesus, a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor. E ali o sacerdote pega a criança, Jesus, dos braços da mãe, se ajoelha, ora, abençoa aquela criança e depois devolve para a mãe. E Jesus, ele vai crescendo, e o texto bíblico continua falando de Jesus, no verso 39 e 40. Cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Não tem muitos detalhes do que aconteceu depois disso, mas essa informação seguinte é muito importante. Que depois Maria e José vão para casa, obviamente levando a criança abençoada e dedicada ao Senhor. E o texto diz assim: crescia Jesus e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Que a graça do Senhor esteja continuamente sobre vocês, os pais, e a pequena Joana, e que ela cresça em sabedoria, em estatura e em graça. Que ela seja uma bênção para a família e para a sociedade. Joana agora é pequena, ela vai se desenvolver. Que todas as pessoas que tiverem contato com Joana sejam abençoadas. Que vocês ensinem, que vocês ajudem ela a crescer intelectualmente também, a se desenvolver. Mas acima de tudo, que ela possa ser ensinada por vocês a depender do Senhor, a ser uma representante de Deus aqui na terra. Que esse presente dignifique e glorifique ao Pai, ao Criador. Que Ele dê sabedoria para vocês cuidar da Joana, para que um dia, quando Ele voltar, vocês, Joana, e quem sabe mais, não sei, né? Os filhos, possa devolver e dizer para o Senhor: aqui está a filha que o Senhor me deu, eu cuidei dela segundo a tua vontade. Que Deus abençoe vocês. Nesse momento nós vamos nos ajoelhar, fazer igual fez o sacerdote. Senhor nosso Deus, querido Pai, há muito tempo atrás, os pais de Jesus, seguindo a ordenança bíblica, a ordem de Moisés, levaram o pequeno Jesus até aquele templo, até a sinagoga, para dedicar o pequeno Jesus ao Senhor. Pai, o tempo passou, e nesta noite, já iniciando o sábado, nós estamos aqui de joelhos na Tua presença. E nós reclamamos do Senhor a mesma bênção que o Senhor deu para o pequeno Jesus, aquela criança, que o fez crescer em estatura, conhecimento e na graça do Senhor. Que essa mesma bênção alcança Joana. Que essa mesma bênção acompanha Joana em todos os momentos e dias de sua vida. Dá sabedoria aos pais, Senhor, para que, de acordo com a Tua vontade, eles possam criar e educar a Joana para a glória do Teu nome. Ó eterno Deus, eu, como ministro do Evangelho, abençoo esta menina, abençoo esta família, eu, em nome de Jesus, para que ele seja uma bênção até aqui e até a eternidade, quando o Senhor voltar, em nome de Jesus. Amém.
Agora eu quero convidar a representante do Ministério da Criança. E o anjo também, ó, que legal. Uau! Quer explicar? Vocês sabem que a Joana está sendo recebida como membro na classe infantil do Hall do Berço. E aí ela vai carimbar com o seu pezinho. Eu já disse que ela puxou a avó. O pé dela é meio coisa. Meu pé é lindo. Que benção. Ajeita a tiarinha dela. Opa, acordou. Ajeita a tiarinha dela. Ela acordou e viu um anjo, deve ter pensado, cheguei lá. Foi curta a jornada. Nesse momento, o Bernardo, ok, tem mais um. Muito obrigado. Esse momento, não, Ju, não vai não. Fica aqui. Eu quero cantar um hino que eu cantava para Joana ouvir quando ela estava na barriga da mamãe. E, na verdade, é um hino que quando eu era jovenzinho, eu pensava, se um dia eu tiver uma filha, eu quero cantar esse hino. E foi exatamente o que aconteceu. E hoje eu vou cantar aqui para honrar e glorificar o nome do nosso Deus, mas para expressar a gratidão que temos por esse momento. Pérola é uma joia rara, parece lapidada, um anjinho dormindo assim. É única, jamais será igualada, pois meu Deus é bem grande, e entre 10.000 crianças não há uma igual. É cálida, é nossa filha amada, é uma luz dourada que ilumina e enfeita o lar. Para nós vale mais do que o ouro, é um lindo tesouro que Deus colocou em nossas mãos. É mais, é plantinha viçosa, é uma vida preciosa que por nosso meio Jesus vai salvar. Para nós vale mais
do que o ouro. Ela é um lindo tesouro que Deus colocou em nossas mãos. É mais, é plantinha viçosa, é uma vida preciosa que por nosso meio Jesus vai salvar. Muito bem. Acho que já seria suficiente tudo que já vimos aqui, mas eu gostaria de aproveitar esse momento e abrir ainda mais a palavra do Senhor para que nós possamos sair daqui muito mais alimentados por ela. Eu gostaria que você abrisse então a Bíblia lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Aliás, vamos primeiro para Gênesis 1, depois a gente vai para o capítulo 2. Gênesis 1, 28. Família, por quê? Quando Deus criou seres humanos, Ele criou o homem e a mulher, os uniu, e Ele deu 3 ordens. E essas ordens estão no versículo 28. Gênesis 1, 28 diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Eu vou ficar com a primeira parte da ordem de Deus. Na verdade são 3. Ele disse: sede fecundos. Ele disse: multiplicai-vos. E ele disse: enchei a terra. E eu, como sou muito obediente a Deus e levo muito a sério o que Ele diz, eu resolvi dar a minha contribuição. E então eu tive 3 filhos. Eu não sei se vocês, o que é que vocês sentem quando alguém diz que tem 3 filhos. Bem, algumas pessoas, elas dizem assim, olham para mim e dizem assim: 3 filhos? Essas que falam 3 filhos com espanto é a nova geração. É a nova geração de 3 filhos. Mas a geração, assim, a minha geração, quando escuta isso, diz assim: só? Na verdade, assim, eu tinha um sonho, e o meu sonho era bater o recorde do meu pai. O meu pai teve 9 filhos. Alguém aqui teve mais de 9 filhos? Ou pai, enfim, conhece alguém que teve mais de 9 filhos? Sim, mais de 9? Quem conhece alguém ou é da sua família que tem mais de 9 filhos? Uau! Então vocês bateram o recorde do meu pai. 23. Uau, 23.
E aí? Quem está noivo aqui? Quem está noivo? Quem está noivo? Deixa eu ver. Alguém noivo? Alguém recém-casado que só tem um filho? Aí fica a dica, hashtag fica a dica, mais 22. Aí, para bater o recorde aqui. Aí assim, eu queria, na verdade, ter, pelo menos bater o recorde do meu pai. Meu pai teve 9, eu queria ter 10. E aí, eu noivei, né, com hoje é minha esposa. Aí eu falei desse sonho para ela. Eu disse, olha, o meu sonho é bater o recorde do meu pai. E ela sabia que meu pai tinha tido, né, meus pais, 9. Aí quando ela falou, teu sonho, você vai casar é com outra, comigo mesmo não. Aí eu disse, bem, entre ter 10 filhos, bater o recorde do meu pai e casar com você, eu prefiro casar com você. Aí eu fiz a melhor escolha. E aqui está a minha família. E aí os 3 filhos. Enfim, é um presente de Deus. Família por quê? E todos nós sabemos, e essa pergunta ela é bastante interessante, nós sentimos a resposta dela. Por que família? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Falar por que família. Agora, interessante, falando ainda de filhos, você já prestou atenção de que quando você é solteiro e já chega ali a 18, 20, 22 anos, as pessoas dizem assim, e não é casado, não casou ainda, as pessoas, poxa, já casou, não vai casar, não vai casar, tal, está demorando, etc e tal. É uma pressão grande, não é? Está demorando, olha esse negócio aí, esse namoro está se estendendo, etc e tal. Eu passei 5 anos para casar, enfim, a pressão foi muito grande, eu sei o que eu estou falando. Aí quando você se casa, tem outra pressão social. E a pressão social, que é maior do que a primeira, você está em lua de mel, voltou para casa, aí chega, aparece o primeiro abençoado e diz, quando vem o filho? Já encomendou? Aí é assim, vem o filho. Eu demorei muito tempo para ter o primeiro filho, né, para vir o primeiro filho. E aí mais o pessoal, aí primeiro filho. E aí a gente termina cedendo a pressão e o primeiro filho vem. E depois a turma continua perguntando, e o segundo, e assim vai. E você é que tem que controlar, porque senão bater recorde de pai que tem 9 vai ser fácil. Agora interessante, há muita gente perguntando para a gente quando é que vem o filho, o incentivo não falta. Agora, vou te falar uma coisa. Lata de leite, que é bom, não chega não, viu? Olha, se cada pessoa que me incentivou eu ter mais um filho me desse uma lata de leite, hoje eu seria sócio da Nestlé. Não seria pastor, mas como ninguém me deu, tá bom demais, está de bom tamanho, sou pastor. Mas o capítulo 2 de Gênesis, eu gostaria que você viesse comigo às Sagradas Escrituras, capítulo 2, verso 7. Tem uma informação importante no verso 7. E diz assim, Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Interessante isso. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele soprou nas narinas do homem e o homem passou a ser uma pessoa vivente, uma alma vivente. Com o sopro de Deus, o pó teve vida com o sopro do Senhor. Ele pôde pensar, ele pôde agir e ele então se tornou a imagem e a semelhança do seu Criador. Nós todos somos a imagem e semelhança daquele que nos criou, Deus. Em nossa vida, em nosso DNA, tem as digitais do nosso Criador, tem a assinatura do nosso Criador. Depois que Deus criou o homem, Ele então criou a família. E aí, para responder família, por quê? Eu digo que Deus criou a família sem dúvidas, porque a família é um ambiente favorável para que nós nos desenvolvamos, porque é um ambiente que você pode ser e é você mesmo. Não existe máscaras na família, no seio da família. Você pode ser diferente em qualquer outro lugar. Talvez você seja conhecido como uma pessoa, talvez um excelente profissional, uma pessoa assim extremamente educada, uma pessoa renomada, de boa índole.
Quem conhece de fato é você? De que prisma as pessoas lhe conhecem? Do seu trabalho, o seu patrão te vê de uma forma, você que é patrão, o empregado, os seus colaboradores te veem de uma forma. Mas quando você chega no seio da família, dentro da sua família, ali você é você mesmo. Ali você não tem disfarce, você não tem máscara. Então o ambiente familiar é um ambiente favorável de desenvolvimento do nosso caráter, desenvolvimento de quem nós verdadeiramente somos. É interessante isso, é muito interessante. No seio familiar nós somos quem somos, e é nesse momento que os nossos defeitos aparecem, e é nesse momento que as nossas manias são vistas e conhecidas, nosso caráter e falhas são revelados. É quando a nossa natureza é revelada que nós descobrimos o quanto precisamos ser imagem e semelhança de Deus. A família foi criada para um ambiente perfeito, depois veio o pecado. Agora estou falando que Deus, o mesmo Deus, o autor da vida e da família, ele tem o poder de restabelecer a ordem como no princípio. Deus não desiste das famílias, e mesmo tendo o pecado entrado na família, o grande objetivo de Deus é que nós, membros da família, filhos, pais, voltemos a sermos imagem e semelhança de Deus. E isso é impressionante, porque exatamente o pecado entra na família, mas Deus não desiste dela, e Deus não desiste de que a sua imagem e semelhança seja restaurada. E eu digo que a família é este ambiente propício para a restauração da imagem de Deus no homem. Por quê? Na família nós podemos recuperar 3 características de Deus em nosso ser. Deus é um Deus que compartilhou. Deus compartilhou a terra conosco, Deus compartilhou o fôlego de vida, Deus compartilha seus pensamentos, suas ideias, Deus compartilhou os seus bens, mas Deus também compartilhou o seu caráter. E é através do caráter de Deus que nós podemos voltar a ser semelhante a Ele. Caráter de Deus, isso quer dizer que quanto mais perto um pai, uma mãe, os pais estão de Deus, mais próximo, mais parecido os seus filhos, mais parecido a família vai ser de Deus. Eu vou repetir. E quanto mais nós pais somos íntimos de Deus, o caráter de Deus é revelado em nós, é restabelecido em nós, e as pessoas que estão ao nosso redor são abençoadas com isso. Enquanto mais somos íntimos de Deus, mais a nossa família se aproxima de Deus e se tornam íntimos de Deus. Ou seja, o caráter de Deus é revelado em nós, e todo o ambiente é favorecido com este mesmo caráter. Queridos, a educação, a moral, a civilidade não tem o poder para aplacar a ira de uma natureza humana corrompida pelo pecado. Nesse caso eu digo que nossos atos de bondade possuem prazo de validade. Essa tal validade, ela é muito curta e pode durar segundos. Quando alguém pisa no nosso pé, ou quando alguém que nós amamos dentro da nossa própria família olha com a gente com um olhar meio atravessado, ou não corresponde ao tamanho de nossas atenções, quando o nosso orgulho é ferido e quando o nosso ego é ameaçado, ali nós não disfarçamos quem somos, e é a família que recebe toda a carga de uma natureza corrompida, que insiste a ser dessemelhante a Deus. Mas temos um Deus que não desiste da família, que insiste que nós voltemos a ser semelhantes a Ele. A educação pode polir um caráter de uma pessoa, mas só Deus pode transformar a natureza egoísta dela. E é exatamente na família que nós podemos desenvolver os caracteres de Deus, mesmo em uma natureza corrompida, para que ela possa voltar a ser semelhante a Deus. Eu digo na família, um dia, era sexta-feira, culto ali do pôr do sol, que quando chega ali, o sol baixa, cai,
e é pôr do sol da sexta-feira. Nós, adventistas do sétimo dia, segundo a Bíblia, já entendemos que começa um novo dia. Estávamos ali fazendo um culto para a entrada de mais um sábado. Nós tínhamos, não sei quantos vocês têm, mas eu me lembro que o Ministério da Criança desenvolveu um projeto muito interessante e entregou uma casinha para que pudesse ser acesa. Era uma casinha muito interessante, de madeira, de MDF, e tinha uma lâmpada dentro. Você pegava então e anexava, né, ali o cabo, a energia, e a lâmpada acendia e a casa ficava iluminada. E a ideia era que todo pôr do sol, ou em todo o culto, se fizesse isso, como símbolo de que essa casa está iluminada pelo Espírito Santo, ali Deus está. E nós recebemos uma casa dessa, e toda sexta-feira, ao pôr do sol, nós acendíamos a casa. Colocávamos em cima da mesa, a mesa posta ali para a ceia, né? Para o lanche, pós-culto. Então, a casinha ficava aqui em cima da mesa, o fio se estendia até a tomada. Meu filho Pedro, aquela figura ali do meio, ele era pequeno, acho que uns 5 anos. Ele começou a dar voltas na mesa. E aí ele dava voltas na mesa, e quando chegava ali no fio, aí ele passava uma perna, outra, e dava outra volta. Eu olhei e disse: Pedro, você vai bater nesse fio e a casa vai cair. Para de dar volta na mesa e para de passar a perna nesse fio. E aí eu falei uma vez, e Pedro continuou. Tem alguns Pedros aqui? E Pedro continuou a dar volta, e eu disse: Pedro, para, Pedro, não faz isso. E Pedro dava a volta, e Pedro não parava. Até que, imagina o que aconteceu? A volta, ele deu essa volta, e quando ele deu a última volta, o que aconteceu? O pé dele bateu no fio, e a casa dele também caiu, viu? Eu fiquei com uma raiva tão grande. A minha natureza carnal nunca ficou tão forte. Dizem que quando a gente entrega a vida a Jesus, é fato, não é? A nossa natureza, ela não morre, ela descansa. Nossa natureza carnal, ela descansa. Alguns dizem que morre, mas como é rápido ela ressuscitar. Eu nunca vi. Eu não sei vocês, mas comigo a minha natureza carnal, ô bichinha complicada, ela morre e ela ressuscita rapidinho. É igual pavio, é curto demais. E quando aí eu esqueci que era sábado, meu Deus, que pecado. Olha o que o pastor fez. E aí eu olhei com um olhar fulminante. A minha mãe dizia: rapaz, quando tu está com raiva, olha para mim, parece que você vai me matar. Eu disse: mamãe, por favor. Eu olhei com aquele olhar e disse: agora a tua casa caiu. Aí antes de eu executar, ele olhou para mim com aquele olhar, como quem estava passando pelo corredor da morte, ia ser enforcado. Desesperado, e eu ia executar. Ele olhou e disse: pai, me perdoa. Me matou. Esse pai me perdoa. Sabe, esse pai me perdoa. Foi assim um pedido tão extraordinário, que a natureza espiritual, acho que deu uma porrada na carnal, que ela caiu. Foi algo impressionante. Sabe o nocaute? E eu disse: o que fazer? Eu disse: claro, Pedro, eu te perdoo. É no seio da família, quando a nossa natureza carnal, ruim, cruel, aqui o prazo de validade foi tão rápido, e a gente às vezes diz assim: não, eu tenho razão. E nós somos ríspidos, duros, e às vezes até agredimos nossos filhos. As pessoas que são vulneráveis são mais fracas do que a gente, e nós usamos de autoridade, achamos que nós podemos todas as coisas. Pais, tenham cuidado, é muito forte o seu braço, a sua voz é muito forte.
E nesse momento, Deus me deu a oportunidade, eu pensei automaticamente, é o Espírito Santo age no meio da família, o Espírito Santo está na família, o Espírito Santo quer restaurar a família, Deus habita na sua família. Deixa que Deus abençoe a sua família. Ele deve ser não somente o convidado de honra, ele deve ser o dono majoritário, absoluto da sua família. E naquele momento eu pensei assim, quantas vezes um pai que corrige o filho, que repreende o filho, que diz o que o filho deve fazer, que tem autoridade, quantas vezes esse pai, que tinha o poder de maltratar o filho, de repreender o filho, de até bater no filho por causa daquilo, de uma casa que caiu, não, simplesmente porque a autoridade do pai foi desafiada. Naquele mesmo momento o Espírito Santo me fez lembrar, assim é você com Deus, e quantas vezes você merecia ser fulminado, merecia ser maltratado, merecia ser humilhado por Deus. Quantos pecados, quantos erros, e você chega para Deus e diz, Pai, me perdoa. E o que ele diz para você? Então faça a mesma coisa com seu filho, perdoa. Eu disse, claro, Pedro, você está perdoado. Mas não pode ter a vírgula, deixar de ter a vírgula, vai e não peques mais, né? E ele aprendeu. Os filhos aprendem quando nós disciplinamos de acordo com a vontade de Deus. E é no seio da família que nós desenvolvemos isso. Acontecem coisas que não acontecem em nenhum outro lugar. E como você, dentro da família, você é quem você é, talvez seja exatamente no seio da família que a sua natureza, por ser quem é, ela faça maltratar pessoas, as pessoas que você mais ama. É por isso que a nossa natureza deve ser restaurada à imagem de Deus. Pode passar um slide aí, amigo, por favor? Tem esse texto é muito lindo, ele diz, quanto mais perto vos chegardes de Jesus, tanto mais cheio de falhas parecereis aos vossos olhos, porque a vossa visão será mais clara e vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com sua natureza perfeita. Isso aqui é um tapa na cara de perfeccionistas. O perfeccionista diz que quando você se aproxima de Cristo, você fica perfeito. Você não peca, você não erra. Mas esse texto está dizendo que quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você vê o quanto você é imperfeito. Porque a natureza imperfeita, quando ela fica perto da natureza perfeita de Jesus, nós sentimos a nossa imperfeição. Mas o Espírito Santo nos avisa que é por causa das nossas imperfeições que nos aproximamos daquele que é perfeito e somos perdoados. Não se trata de nunca pecar quando está ao lado de Cristo. Se trata de ter um Deus que nos aceita e nos perdoa e nunca vai deixar, nunca vai desistir de transformar a nossa natureza segundo a sua. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais descobrimos o quão falhos somos, quão maus somos. A família nos aproxima de Deus quando nossos valores e cristianismo professo são testados. E nunca, a minha natureza foi testada outra vez e foi em um ambiente familiar, em um contexto de família. Eu estou falando tudo isso, eu já era pastor. Essa informação é interessante, é importante para vocês, eu acho importante. Era sábado pela manhã, eu estava com um congresso muito grande, era um congresso jovem assim, para muita gente. Congresso jovem, todo o distrito. E aí, amanheceu o sábado, e eu estava com a cabeça a mil na organização e tudo mais, tinha vindo pregador de fora. Eu já tinha 3 filhos, uma carga muito grande para minha esposa, acordar ali os meninos tal, e ajudar os meninos a se vestirem, etc. E o tempo foi passando. Era para eu chegar 8 horas no evento, e era uma certa distância ainda da minha casa.
E eu comecei a dar pressão na minha esposa. Vamos, rápido, a hora está passando, não posso chegar atrasado, tá? Eu sou o pastor e tenho que chegar lá, tal. E daqui a pouco o rapaz que estava coordenando o evento ligava para mim: aí pastor, a primeira parte é sua, e venha logo, o que está acontecendo, o senhor está chegando. E quanto mais ele ligava para mim, aperreava meu juiz lá na Paraíba, e aperreava, né? Eu não sei aqui, mas se não é aperreio aqui, você sabe o que eu estou falando. E aí eu disse: meu Deus do céu, vamos, dei pressão. E ela começou a pressionar: ainda falta o outro, tal, aquela coisa toda, tal, e você não me ajuda, aquela coisa toda, tal. E nós discutimos. E aí ela ficou muito chateada. E eu botei mais pressão. Vamos, tem que ir e tal. E o rapaz ligava para mim, ela entrou do carro, colocou os meninos no carro. E então eu arranquei o carro e fomos embora. Quando eu cheguei na frente do evento lá, aí o rapaz já veio: o pastor chegou, pastor, corre, que agora já está esperando o senhor, está atrasado lá. O pessoal já cantou umas 10 músicas, porque é assim, né? Aqui não, aqui na Paralela não, aqui é tudo... Mas em outro lugar é assim, o pessoal para cantar, tal, enquanto o orador não chega, né? Não é aqui. Aí eu ia passar a lição. Quando eu desci do carro, eu olhei para ela e disse assim: vamos. Ela estava chorando, olhou para mim e disse: vá sozinho, eu mesmo não. As mulheres estão rindo aqui, ia fazer a mesma coisa. Eu mesmo não, vá sozinho. Amigos, não foi ela quem falou. Eu ouvi o Espírito Santo, Deus falando assim: ó filhão, você não é o bonzão? Vá sozinho. É como se o Espírito Santo tivesse dito assim: vá sozinho que eu vou ficar com ela, consolando ela aqui. Olha, faça tudo. Você até pode, com a sua habilidade, ser um bom profissional, desempenhar suas tarefas lá, e todo mundo vai aplaudir você. Agora aqui, sem o Espírito Santo, não dá não, viu? Mas eu subi naquele palco sem o Espírito Santo, vazio. Que um homem com o Espírito Santo, esse é o último tópico que eu vou encerrar, ele não faz aquilo que eu fiz. O Espírito Santo ficou consolando ela dentro do carro. E eu não sabia, eu não sabia nem o que eu estava falando ali em cima. Foi a pior lição, coitado dos irmãos, já ouviram em toda a vida. Eu saí decepcionado comigo mesmo, para voltar ao lado dela, para começar tudo de novo. É no seio familiar que as nossas tendências carnais são desenvolvidas, mas também é no seio familiar que, ao reconhecermos os nossos defeitos, nós podemos ser restaurados em nome de Jesus. Eu voltei e pedi perdão, sim, pedi. Não foi, amor? Ela está ali. Deus é um Deus que compartilha. Deus compartilha os seus bens. Deus compartilhou sua criação, a terra. Fez um jardim para o homem. Família é o lugar onde os bens são compartilhados para que os sonhos sejam realizados. Em essência, os pais vivem para dar vida aos filhos, não é verdade? Daqui a 20 anos, talvez as pessoas não vão me conhecer, lembrar de mim. Eu estarei aposentado. Eu vou me aposentar antes disso um pouco. Mas eu quero que alguém olhe para os meus filhos, e se lembre do pai. Olhe para os meus filhos e vejam neles as marcas
da imagem de Deus restauradas, com a minha participação. Em essência, os pais vivem para dar a vida aos filhos. A propósito, falar de filhos. Você sabe quanto custa criar um filho aqui no Brasil? Olha aí. Pastor Joab, preste atenção aqui. Isso aqui é para você. Que Joana não tem nem um ano ainda. Para vocês terem uma ideia, o Estadão encomendou essa pesquisa para o INSPER, que é o Instituto de Pesquisa, né? Ensino e Pesquisa. A renda familiar da classe A, que tem mais ou menos 40 mil de renda mês, gasta até os 18 anos 3,6 milhões de reais. Classe B, renda entre 13.200 a 26.400, gasta entre 1,2 milhões a 2,4 milhões. Quem tem uma renda, família que tem uma renda de 5.281 a 13.200, gasta com o filho até os 18 anos entre 480 mil a 1,2 milhões. A classe que ganha de 2.641 a 5.280 gasta entre 239 mil a 479 mil. E quem tem a renda até 2.640 gasta em média 239 mil com o filho. Pastor Joab, se você doar a Joana, daqui a 18 anos, você vai ser milionário. Meu terceiro filho, quando veio, foi um presente de Deus. A gente não assim programou, foi um presente de Deus. Mas a gente não viu. Agora eu pensei, peraí, se Joabes não tivesse Joana, ele seria milionário com uma, e eu que tenho 3. Irmão, se você me der esse valor, se der para o Joab, quanto vale o seu filho? Esquece. É melhor ter filho, resumindo, é melhor ter filho do que ser milionário. Agora, se você puder ser os dois, excelente. Queridos, eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Também tinha ali no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do jardim, que estava no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela me diz uma coisa. Ela diz que nós temos que ter responsabilidade. Cada membro da família tem que ter responsabilidade. A árvore do conhecimento do bem e do mal nos lembra de limites, de obediência, de dependência, de felicidade. Os limites, o que eu vou ler agora parece redundante, mas os limites nos fazem lembrar que somos limitados. E toda vez que nós chegamos no limite, ou ao limite, corremos o risco. E quando ultrapassamos o limite, chegamos mais perto da morte. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma lembrança de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não somos Deus. Pai, você é limitado. Você precisa de Deus para te instruir. Filho, você não sabe mais do que o seu pai. Mesmo quando você pega o celular e o ensina a baixar um aplicativo, você não sabe mais do que o seu pai. Respeite, tem limite.
Seres humanos precisam de limites para entender que Ele não é Deus, que Ele depende de Deus. E uns dependem dos outros para voltar a ser semelhante a Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal diz que nós dependemos de Deus. Homens e mulheres cheios da presença de Deus não praticam atos que envergonham a Deus ou seu cônjuge. Eu termino com o capítulo 2, verso 24, que diz: por isso deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Verso 25 diz: ora, um ou outro homem e a sua mulher estavam nus e não se vergonhavam. Eles estavam nus. E esse último texto aqui diz que este casal não tinha pecados, não fazia uso de vestes artificiais. Estavam revestidos de uma cobertura de luz, tal como usam os anjos. Enquanto viveram em obediência a Deus, esta veste de luz continuou a envolvê-los. Está escrito no livro História da Redenção, de Ellen White. Enquanto estavam perto de Deus, enquanto estavam dependentes de Deus, eles estavam nus, mas eles não tinham que se envergonhar, porque a glória de Deus tampava a sua nudez. Quanto mais o casal, quanto mais a família se aproxima de Deus, mais não tem que se envergonhar dos seus atos. O homem que se aproxima de Deus, o esposo que se aproxima de Deus, ele se torna tão parecido com Deus, que ele não tem nada, ele não faz nada, que se a sua esposa souber, o iria envergonhar. O homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, se aproxima de Deus. Se você me disser qual é o homem ideal para casar, o marido ideal para viver, o pai ideal de família, eu digo que tal pessoa, a mulher ideal, a melhor esposa, a melhor mãe, o melhor jovem para se casar, são pessoas que têm intimidade com Deus, que dependem de Deus, porque nunca vai cometer alguma coisa que deixe o outro envergonhado. O celular dele é desbloqueado para a esposa ler. As conversas que ele tem com o sexo oposto, porque é necessário, obviamente, no trabalho, etc e tal. Mas está tudo ali. As mensagens não são temporárias e não são apagadas nem ocultas. Está aqui. Por quê? Porque eles não têm o que se envergonhar. Para onde um vai, o outro pode ir e saber onde está, porque eles são tão íntimos de Deus e se tornam tão íntimos um do outro. Isso é cumplicidade. Eu digo para minhas filhas, tenho duas: o melhor homem para você casar não é o mais rico, mais poderoso, que vai te dar tudo que você precisa materialmente falando, mas é o homem que é íntimo de Deus, que é dependente de Deus. Porque o homem que é íntimo e dependente de Deus não vai fazer você sofrer. E se ele errar, ele vai te pedir perdão, porque o coração dele vai ter sensibilidade. Quantos nessa noite gostaria de dizer: Senhor, que a minha família seja íntima do Senhor, para que seja um ambiente de paz, de restauração, de perdão, onde o Senhor tem prazer em estar. Deixa eu ver suas mãos. Deus abençoe sua casa em nome de Jesus. Deus abençoe você. Não desista dos teus filhos, não desista da tua esposa, do teu casamento. Deus é especialista, o Deus Criador é especialista em restaurar. Seja íntimo de Deus, e a sua família será abençoada através de você, em nome de Jesus.
Jesus ali habitará. Problemas podem até vir, mas uma coisa eu sei: unidos nós iremos seguir. Se houver um lar que mãos são dadas e promessas não quebradas, este é um bom lugar, pois lá existe o amor. E onde houver crianças rindo, Flores em botão se abrindo, este é um bom lugar, pois lá existe o amor. O amor será o nosso lar. 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 Por onde houver crianças rindo, flores em botão se abrindo, este é um bom lugar, pois lá existe amor. onde houver crianças rindo, Flores em botão se abrindo, este é um bom lugar, pois lá existe o amor. O amor será o nosso lar. 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 Se houver um lar que mãos são dadas e promessas não quebradas, esse é um bom lugar, pois lá existe o Vamos orar. Deus, muito obrigado por esta noite, por tudo que nós vivemos juntos aqui. E queremos pedir a tua bênção sobre cada família que está aqui representada, sobre as famílias desta comunidade de fé. Ó Deus, que o Senhor nos leve agora também em paz e segurança por onde formos, e que o amor que é a essência do teu caráter, esteja presente em cada lar, em nome de Jesus. Amém.